Trago um abraço dos irmãos da congregação em Florianópolis, para todos os irmãos aqui da Grande Fortaleza, os irmãos do interior e de outras cidades que, por exemplo, ali da região de Itarema, e é provável que tenha alguns irmãos aqui, talvez de outros estados também, eu não sei, mas que Deus abençoe a todos. É muito bom estar aqui, não é? Esse é o culto da família, e nós poderíamos falar, dizer, que há duas maneiras de interpretar esse culto da família. De fato, todo culto é de Deus, é para Deus, né? Quando usamos a expressão culto, que vem do latim, né, de cultivar, de cultura, de cultuar ou de plantar alguma coisa, se dedicar àquilo, né, uma agricultura. Então, quando nós cultuamos, quando nós estamos trabalhando, servindo em forma dedicada, excelsa, em adoração, é só para Deus, não é? Então, o culto não é para a família, é para Deus, entendendo bem, mas é o culto de famílias. E aí podemos entender em dois sentidos aqui. O primeiro sentido é a família nuclear, pai, mãe, filhos, irmãos de sangue, tios, primos, que estão aqui, que compõem uma família. Talvez alguns estejam sozinhos aqui, né? Estão ali encalhados, como eu já fui há muitos anos atrás, né, querendo alguém para desencalhar, para namorar. Talvez aqui tenha alguém namorando, está pensando ali se é aquele ou aquela mesmo, ou noivo, um compromisso um pouco mais aí, né, compromissado, um pouco mais sério, pensando no casamento, e assim por diante. Ou casal sem filhos, mas enfim, quando falamos de culto da família, num primeiro sentido, você pode entender que nós estamos aqui celebrando para a adoração a Deus, para cultuar a Deus em família, como família nucleares. Essa é uma maneira de entender isso, ok? Que só cultuamos a Deus. Agora, podemos entender, ampliando um pouco mais essa visão, que nós como discípulos de Cristo, não somos à toa chamados por Deus de irmãos, não é? No sentido horizontal. Somos todos irmãos em Cristo, porque nascemos de novo no seu reino. E como Paulo disse, o Espírito que há em nós chama Deus de papai. Então, nós somos filhos de Deus, portanto, irmãos aqui. E Deus é o nosso Pai. Olha que coisa interessante. Nenhuma religião pagã do mundo antigo, e até nas que são hoje, o nosso Deus também é nosso Pai. Não é? Olha que proximidade. E Deus escolheu exatamente a figura familiar para se apresentar como pai, e nós como filhos, portanto, na nossa relação horizontal como irmãos, isso tudo conota, faz a gente lembrar família. Então, estendendo esse entendimento, nós aqui estamos adorando ao Senhor neste culto como uma família de Deus. Faz sentido para você? Essas duas, está bem entendido? Pois bem, então no texto que foi lido ali em Efésios, no capítulo 2, no texto que foi lido então em Efésios, capítulo 2, versículos 13 a 14 e 15, Efésios 3, desculpa, e outra leitura vai ser em 2. Efésios 3, né, no 14 e 15, Paulo está escrevendo para a família de Deus, portanto a igreja, na cidade de Éfeso. Ali hoje, essa cidade chama-se Izmir. Fica lá na Capadócia, naquela região que na época era chamada de Ásia Menor. Era uma grande cidade, uma cidade portuária. O porto dessa cidade chamava Mileto. Então Paulo está escrevendo para uma congregação que ele mesmo, Paulo, iniciou naquela cidade. Lá no livro de Atos, se você quer conhecer a história de como a igreja em Éfeso começou, está lá em Atos 19, salvo engano, a história de como começou a igreja nessa cidade. Muito difícil, muito difícil. Paulo teve muita dificuldade lá para pregar o evangelho naquela cidade. Inclusive, ele enfrentou lá o sindicato dos fabricantes das imagens
das estatuetas da grande deusa Diana, ou para os romanos Diana, para os gregos Artemis. Era uma deusa cheia de tetas, cheia de peitos, né? Ela era a deusa da fertilidade. E um dos cultos que havia para ela, de dedicação, tinha uma festas sexuais também, né? E era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o grande templo de Diana. Hoje só tem uma coluna lá num lugar alagado que dá para identificar as ruínas, mas era imenso. Quem já foi a algumas cidades religiosas, aqui no Brasil tem muitas, aqui no Ceará tem cidades que são vocacionalmente religiosas, porque viveram lá pessoas muito famosas, religiosos famosos, ou foi encontrada uma estátua lá, como é o caso de Aparecida do Norte. E quando você vai nessas cidades, o que você vê? Um grande comércio, não é? Das estátuas daquelas pessoas, é muito dinheiro que rola lá, não é? E Paulo, quando chegou, tinha lá também. E um dos grandes problemas que ele teve foi enfrentar exatamente os fabricantes das estátuas lá de Diana. Porque ele começou a pregar o evangelho e tanta gente começou a aceitar Jesus Cristo e abandonar a idolatria, que começou a cair o lucro dos vendedores das estátuas de Diana. E o sindicato entrou com uma ação contra Paulo e quase pegou ele de pau, né? Eu até, uma época eu até pensava que paulada estava relacionado a Paulo, de tanto que ele apanhou, né? Mas, enfim, ele também enfrentou muitas pessoas que praticavam artes mágicas, encantamentos, benzeções. E lá vai dizer que, inclusive, essas pessoas que se tornaram cristãs, que praticavam a magia, a feitiçaria, elas então, em praça pública, queimaram os livros de magia e davam uma soma gigantesca, imenso, alguns milhões de reais hoje em dia. E aquilo impactou muito aquela cidade. E essa igreja, Éfeso, se tornou uma igreja que mandava missionários para outras regiões da Ásia Menor. Paulo ficou lá 3 anos ensinando a Bíblia com aquelas pessoas, morou lá. E aí ele, escrevendo a carta para essa cidade, para os irmãos dessa igreja, para a família de Deus lá, olha o que ele diz para esses irmãos. No versículo 14. Ele diz: por esta causa. Bom, se você quiser saber qual é a causa, você vai ter que ler o capítulo 1 e 2, tudo bem? Ele está concluindo, 1 e 2, aí ele vai dizer, por esta causa, aí fica aí a dica para você em casa ler Efésios 1 e 2 para saber qual é a causa que ele acabou de falar. Por esta causa, me ponho de joelhos, oração, atitude de oração, diante do Pai, de quem o Pai, esse Pai, de quem Deus toma, anota, escreve, guarda no coração e na mente o nome de toda a família, tanto no céu, família de Deus no céu. O nosso irmão mais velho está onde? Quem é o nosso irmão mais velho? O primogênito. Jesus está onde? Família de Deus no céu, Jesus está lá. E os anjos, querubins, serafins, arcanjos, no céu. E no mundo espiritual, aguardando a volta de Cristo, todos aqueles que já partiram no Senhor, antes de Jesus e depois de Jesus pela fé, e depois pela obediência ao Evangelho. Então, Deus toma, sabe, está no coração e na mente dele, e Deus nunca esquece de nada, o nome de toda a família, primeiro no céu. Alguém tem alguns parentes aqui que já partiram? Deus sabe o nome deles, tá? De todos. O corpo volta ao pó. Eu pensei que todo mundo ia levantar a mão, porque todos nós aqui temos antepassados. Por exemplo, meus bisavós, todos eles já morreram.
E todo mundo tinha que levantar a mão. Porque só uns levantaram. Aliás, sobre família humana, quem aqui lembra do nome dos seus 8 bisavós? 8 bisavós, eu vou perguntar, 8. A gente tem 8 bisavós, 4 avós e 2 pais. Eu nunca encontrei alguém que lembrasse o nome de 8, dos seus 8 bisavós. Aí eu diminuo, 4 bisavós. Aí já começa a ter. 1, 2, 3, aí já começa. E quando eu pergunto isso, acontece isso, as pessoas ficam murmurando um pouquinho. É assim. É assim. Interessante que provavelmente daqui uns 120 anos, 100 anos, alguém pode, se essa igreja estiver aqui, como família, alguém pode perguntar: quem lembra do nome dos seus 8 bisavós? E a sua própria descendência não vai nem saber o seu nome. Isso é o que você vale aqui. Se você for uma pessoa proeminente, vão lembrar de você talvez no nome de rua, no nome de praça, nome de um prédio, porque você fez alguma coisa lá e a Câmara dos Vereadores colocaram lá o nome seu para lembrar alguma coisa, mas aí vai virar nome de rua. Você vai ser conhecido só pela rua, mas quem você é, a sua obra, menos pessoas ainda vão ser conhecidas pelo que ela fez. O que nós valemos na nossa genealogia, na grande maioria de todos nós aqui, é o esquecimento. Interessante isso, não é não? Seus bisnetos têm uma probabilidade de 70% a 80% de nem lembrar o teu nome. Agora Deus não. Deus, ele toma o nome de toda família no céu, mas não só no céu. Está dizendo aqui, como sobre a terra. Passa alguém despercebido? Porque a palavra toda significa literalmente toda. Deus conhece você, seus antepassados, que você mesmo nem lembra o nome, e a sua posteridade que vier a existir. Então vocês, jovenzinhos e jovenzinhas que ainda estão encalhados, tenha fé. Deus já sabe o nome, pelo menos o nome com certeza, mas o nome significa identidade. Talvez você não saiba. Quando eu era adolescente, eu tinha o sonho de me casar. E eu frequentei muitos acampamentos da igreja em algumas cidades e estados, claro, porque eu queria servir ao Senhor. Mas lá, competindo com o primeiro lugar da motivação, estava conhecer a minha querida. Tive algumas decepções. Mas quando eu vi a minha hoje esposa, foi pela fé. Eu sou casado há 35 anos. E naquela época eu pensei, eu quero o Senhor. E eu não estava sendo arrogante nem egoísta. Porque o que me motivava, quando eu me converti aos 14 anos de idade, o que me motivava, eu tinha acabado de fazer 14 quando eu me converti. Então, era encontrar uma moça que tivesse certas características. A primeira, vou falar para vocês aqui, que ela amasse mais a Deus do que a mim. Até hoje, esse pacto que ela tem com Deus e eu tenho com Deus garante o nosso casamento. Eu não amo mais a minha esposa do que amo a Deus, e isso é a segurança dela com relação a mim. E eu digo o mesmo. Um conselho para vocês que ainda estão encalhados, mas que se estende para todos. Ame mais a Deus do que o seu cônjuge, porque isto vai garantir a segurança do seu casamento. Porque se você ama mais a Deus do que todas as coisas, você nunca vai querer decepcionar
o seu pai, Deus. E aí você, sabendo que Deus espera para o seu casamento, para a sua vida, para a sua família, você vai se lembrar disso. Eu fui criado com os meus avós até 9 anos de idade. Conheci meu pai aos 15 anos de idade, porque meus pais se separaram quando eu tinha menos de 1 ano de idade. Então, a criação que eu tive dos meus avós foi a moda de alguns que foram criados aqui, porque eu nasci em Pernambuco, saí de lá aos 9 anos de idade, mas sempre estou pelo Nordeste. A base da minha criação era uma comunicação de muito carinho, de muito amor, que o nordestino tem. Painho, maninha, vozinha, só a gente. No resto do país é vozinho, né? Carinhoso. E eu lembro de nunca ver meus avós brigarem. Tive a felicidade de ter avós maravilhosos, como casal. E eu lembro que esse carinho que eles supriram da ausência dos meus pais, naqueles primeiros anos, moldou o meu caráter e a minha vida, ao ponto de que até hoje, quando eu vou fazer certas coisas, eu lembro em memória, principalmente da minha avó e do meu avô, nessa ordem assim. Eu creio que alguns aqui sabem o que eu estou dizendo. O avô, a avó, o pai ou a mãe, quem criou você, que você ama, diz assim: não faz isso. Aí você vai lá para fazer aquela traquinagem, né, molecagem, aí vai fazer, aí você dá aquela paradinha de alguns segundos, né? Eu tinha tanto amor por minha avó, que depois que ela partiu, e do meu avô, que eles partiram, muitas coisas que eu vivi observando eles, pautaram a minha vida no meu casamento. Então, pais, ou pessoas que estão cuidando de outras pessoas, há vários tipos de famílias, né? O que você faz, não se engane, marca e influencia muito a vida de quem você é responsável. Se o pai não diz para a filha: você é bonita e eu te amo, vem cara com moto 125, não vou nem colocar de mais potência, e fala: uau, você é linda, e leva a sua filha embora. Eu tenho o privilégio de ter o carinho e o amor da minha filha casada, 31 anos, era casada com o Mateus, um genro maravilhoso, criado na igreja, filho de um dos presbíteros da igreja no Bonocô, o Gessé, filho do Gessé. E eu reputo isso fruto de oração. E eu reputo a isso o exemplo que ela teve em casa. E eu olho para minha família, e eu não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que Deus permite que, quando amamos mais a Ele, os problemas e as dificuldades podem ser vencidas independente do nível desses problemas. Independente. Mas você tem que ter parceria. Casamento é uma via de 2 mãos. Então você tem que escolher bem com quem que você vai casar. Entendeu, irmãzinhas e irmãozinhos que ainda não são? Para você escolher bem, você precisa olhar pelos olhos de Deus. Faz a sua lista. Sugiro que ame mais ao Senhor do que a mim. Primeiro. E depois o resto é pessoal. Você pode até pedir cor de cabelo, cor de pele, é pessoal, né? Mas se você deixou para Deus e seguiu o caminho das pedras, deixa que Ele vai proporcionar a melhor pessoa para você. E uma bênção para quem ainda está encalhado é: a pessoa já nasceu e está por aí, viu? Beleza? Você sabe que quando Deus criou Eva para Adão, sabe que o Adão estava fazendo? Dormindo. Sono gostoso.
A gente às vezes fica tendo pesadelo, né? Não precisa, deixa Deus cuidar disso. Foi um refrigério para a minha vida confiar em Deus. Então, Deus toma o nome de toda a família na terra, humana. Nossa família aqui. Então Ele sabe os seus problemas, quem você é, o que você está passando. Ele sabe que você pode estar numa fase agora que você olha para o seu marido e quer estar longe dele, ou olha para sua esposa e fala, que mulher é essa? Todo casamento, não todo, a grande maioria dos relacionamentos familiares vão passar por problemas, dificuldade, a sensação de que o amor acabou por um determinado tempo. Isso faz parte do processo de maturidade, do processo de treinamento da vida da gente para lidar com as coisas dessa vida. Faz parte. A questão é não desistir, é persistir seguindo o caminho das pedras. Eu não quero fazer isso, mas pelo Senhor, que eu amo mais, eu sei o que Ele espera de mim, então mesmo sem querer, eu vou fazer. Ah, que isso, Alex? Isso aí é falsidade, hipocrisia. Fazer uma coisa que você não quer? Não. Isso pode ser sacrifício. Existe uma diferença entre hipocrisia, falsidade e sacrifício. Chama-se motivação. Se a sua motivação é fazer algo que você não quer, para você estar bem na fita, hipocrisia. Se você quer fazer se você vai fazer o que você não quer fazer, porque você confia em Deus, mesmo sem estar emocionalmente com vontade de fazer aquilo, mas por amor a Deus, sacrifício. Jesus queria morrer? Ele morreu por hipocrisia? Ou a Bíblia chama isso de sacrifício? Agora, essa é uma escolha que você tem que ter. Ninguém quer ir para uma mesa de cirurgia, a não ser quando a vida está correndo risco, e você quer viver um pouco mais, para ver a sua posteridade, para ficar um pouquinho mais aqui. Aí você vai para a faca, e vai feliz às vezes. Eu já vi muita gente, todo troncho, todo sem... e feliz. Marquei cirurgia, irmão, glória a Deus. Ninguém quer ficar nesse estado, né? Então, meu irmão, deixa o Senhor usar a faca em você. Tirar aquelas coisas que te impedem de prosperar. Eu queria compartilhar o versículo 19 do capítulo 2 agora, de Efésios. Efésios 2, 19. Efésios 2,19, o autor vai dizer assim: assim, já não sois mais estrangeiros, mas vocês são concidadãos, vocês têm cidadania. Sabe o que é cidadania? Você vai para um outro país, com um passaporte estrangeiro, que te permite que as autoridades possam deixar você ficar um tempo lá. Mas aí você fez algo tão brilhante, algo tão legal. Um brasileiro lá na Irlanda, ele tinha restaurante no Rio de Janeiro, perdeu tudo, pandemia, foi para lá, foi ser entregador de pizza, moto. Ele estava passando numa rua e viu um cara com uma faca, entrando em luta com a mulher. Ele desceu da moto, pegou o capacete, imobilizou o cara, chegou a polícia, ganhou a cidadania, foi chamado de herói, criaram uma conta de doação, doaram mais de 2 milhões de reais para ele. E ele era um estrangeiro, e lá estavam acontecendo vários ataques contra estrangeiros. O que nós fizemos para ganhar uma cidadania celestial? O que nós fizemos? Nada. Aliás, nem merecíamos, né? Não salvamos ninguém, éramos inimigos de Deus, mas pelo amor de Deus, por mim e por você, Ele enviou o seu Filho, que te deu um passaporte chamado salvação. E eu e você agora somos... Eu tenho aqui. Obrigado. Eu tenho. Obrigado. Mas aí eu não vou te desprezar essa gentileza para tomar. Olha que chique. Só eu aqui com isso na mão. Obrigado.
Deus deu o passaporte celestial. Nós somos agora concidadãos. Por que concidadãos? Junto com. Porque a família de Deus na terra, mas tem família só na terra? Tem no céu também, né? Por isso somos concidadãos, né? Dupla cidadania, por enquanto, depois é só lá. E ele diz aqui, concidadão dos santos. Assim, vocês já não são mais estrangeiros nem peregrinos, mas concidadão dos santos e, é uma conjunção. Conjunção é assim, ó, café com leite. Com é uma conjunção. Quando você pede café com leite, a pessoa não pode se servir só leite ou só café. Ele tem que misturar, porque está em conjunto. E aqui está dizendo, e é uma conjunção. Sois, aleluia, glória a Deus. Da família de Deus. Você entende isso aqui, o que Deus está dizendo? Você não entende isso? Eu vou te dar um presente sobre entendimento. No Evangelho de João, capítulo 6, Jesus vai dar um testemunho sobre João Batista. João Batista, ele não tem o sobrenome de Batista, é João o Batizador, aí virou João Batista, para identificá-lo. Ele era primo de Jesus. Jesus já não via ele há muito tempo. E ele foi escolhido por Deus para ser o último profeta do Velho Testamento. E a função dele era preparar o caminho para a chegada do Messias, que é Jesus. Se você tivesse a oportunidade de perguntar para Jesus, Jesus, quem é o seu herói da fé no Velho Testamento? Eu já fiz essa pergunta para muitos irmãos e alguns dizem Davi, Moisés, Abraão, Enoque, Jacó, Elias. Mas qual seria o herói da fé que Jesus diria? Ele disse, dos nascidos de mulher, antes de João Batista, não há ninguém maior do que João Batista. Quem é o herói da fé de Jesus? Ele que disse, não fui eu. Você pode falar com segurança. João Batista. Mas toda vez que eu falo esse versículo, eu me emociono. Eu não estou teatralizando aqui não estou dando uma de coach aqui não. É porque isso é poderoso demais. Ele vai dizer assim, ó, mas, porém, entretanto, o menor, e aí eu me ponho na fila com você, e você vai ter que disputar com Paulo, e vai ter que disputar com Pedro, e com qualquer um que vem depois, mas Jesus disse isso, o menor nascido no reino dos céus, família de Deus, é maior do que João Batista. Você já se viu assim? Você se vê assim? Eu luto muito para me ver assim, porque eu não mereço ser filho de Deus. E quando eu olho para mim, eu digo, eu não mereço Deus porque eu peco, porque eu tenho defeitos, e eu tenho uma lista grande para apresentar para Deus. Aí vem Deus e me abraça assim, Jesus vem assim e fala, rapaz, a sua visão é diferente da minha e da do meu pai, porque a gente vê você como um herói da fé maior do que qualquer um outro nascido antes de João Batista, que eu considerava maior, mas você que se acha menor, para nós é o maior. Eu não mereço minha esposa, não mereço meus filhos. Mas aí vem a alegria, né? Vem a alegria porque Deus fala, eu sei que você não merece, mas eu decidi amar você, e você vai ser meu filho. E para provar que eu amo você muito, eu vou dar meu único filho
que eu gerei, para que você possa ser meu filho também. É assim que Deus vê você. Como é que você pode magoar um Deus desse, se você ama mais Ele de que qualquer coisa? Estão comigo? Está entendendo aqui? Está certo? Está comigo? Então eu queria terminar essa mensagem com uma ilustração bíblica aqui. Ezequiel, Velho Testamento. Ezequiel é um profeta da época da restauração do templo. Eu vou te explicar melhor para você entender. Ezequiel está, profetas menores ali, perto do final da Bíblia, antes de Daniel, é Ezequiel, antes de Daniel. Ezequiel capítulo 44, versículo 15. Ezequiel 44, 15. Ezequiel é um profeta que está profetizando naquele período em que passou o cativeiro da Babilônia. O que aconteceu? Cerca de 586 anos antes de Jesus, o profeta Jeremias profetizou que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, destruiria o templo e levaria cativo o povo de Israel. Ele levou Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, e os príncipes foram levados para a Babilônia e ficaram lá escravizados na Babilônia por 70 anos. Isso está registrado no livro de Daniel, isso está registrado em Neemias, que foi copeiro de 3 reis lá na Babilônia. Daniel foi conselheiro, e ele foi o segundo, talvez mais importante no reino de Nabucodonosor. Mas eles estavam lá, o templo havia sido destruído, Jerusalém estava às ruínas. Os samaritanos entraram lá, se misturaram, tomaram posse da terra. Neemias vai contar a história, o livro de Neemias, do início da restauração e do retorno do povo de Israel para voltar e ter Jerusalém de volta e reconstruir o templo. A maravilha que Deus fez. Então, mais de uma geração, se uma criança foi levada para o cativeiro na Babilônia com 1 ano de idade, na volta ela tinha entre 70 e 75 anos de idade. Poucas pessoas chegavam a essa idade naquela época. Uma geração que não sabia mais o que era adoração, o que era ofertar, não conhecia o templo, o sacerdócio, e foi lá na Babilônia que foi criada a sinagoga, porque não tinha mais templo, e a adoração cessou. Eles só oravam na sinagoga e lembravam lendo a Bíblia. Mas agora eles estão voltando para reconstruir o templo. São 3 levas que voltam. Uma delas foi um cara chamado Zorobabel, Neemias também. E aí eles estão voltando, então Neemias reconstrói as muralhas, começa a reconstruir o templo. Nesta época, Esdras, que tem um livro dele também, é o levita que Deus chamou para restaurar a lei, o ensinamento da lei, para que o povo pudesse voltar a adorar a Deus e servir a Deus segundo a lei. Ezequiel é um dos profetas, Malaquias é outro desse período, do retorno, do estabelecimento. Estes livros, Esdras, Neemias, Malaquias, Ezequiel, são os últimos livros do Velho Testamento. O último livro escrito foi Neemias. Na sua Bíblia está Malaquias, mas Malaquias não foi o último livro escrito do Velho Testamento. Esdras e Neemias são os últimos. Então, 400 anos até Jesus vir, silêncio. Nunca mais Deus falou nada para ser escrito no Velho Testamento. Tanto é que o Velho Testamento termina com esses profetas e essas pessoas dessa época. Até hoje não teve mais revelação nenhuma para o povo de Israel. Parou, acabou. E 400 anos até Jesus voltar. Mas aí quando eles voltam para reconstruir o templo, olha só o que Ezequiel, no capítulo 44, versículos de 15 a 16 aqui, ele vai dizer. Olha só.
Mas é assim, portanto, então se você quiser saber o que está escrito antes, vou te dar um desafio. Leia o capítulo anterior para você saber por que o Ezequiel está dizendo. Então, por causa disso, portanto, mas, né? Eu vou recortar aqui, então, mas os sacerdotes, isso é, na reconstrução do templo, para começar o serviço de adoração novamente, o culto ser restaurado e eles começarem a cultuar a Deus novamente, mas os sacerdotes levitas, os filhos de Zadok é uma palavra cananeia, hebraica, que significa justiça. Esse homem, o nome dele era Zadok, justiça, o radical dessa palavra, ou justo, se quiser entender assim. Mas, então ele diz, os sacerdotes levitas, os filhos de Zadok, que cumpriram, escute bem aqui, ó, que cumpriram as prescrições do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, eles, os descendentes de Zadok, se chegarão a mim para me servirem e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor. Eles entrarão no meu santuário e se chegarão a mim para me servirem e cumprirão as minhas prescrições. Vamos entender aqui essa analogia, o que eu quero contar. Zadok foi um sumo sacerdote 1023 anos antes disso aqui acontecer. 1023 anos antes. Ele, Zadok, e os seus filhos, o texto está dizendo, embora os levitas tivessem desviado do Senhor, abandonado a palavra do Senhor, se aqui nesta audiência tem algum discípulo de Cristo, ou algum visitante que reputa que Deus é Deus da sua vida, e você está desviado, você está longe de Deus, e está aqui hoje, você não está aqui de graça. Deus tem essa palavra para o seu coração, dentro dessa palavra toda para todos nós aqui. E Ele está agora falando com você para te chamar de volta, porque Deus está dizendo que quando os levitas pararam de me obedecer, se desviaram das minhas ordens, foram viver do jeito que queriam, Zadok ficou firme com a sua família. 1023 anos antes, seus filhos, seus netos, bisnetos, trisnetos, tataranetos, tataranetos, chegaram até aqui, e Deus se lembrou do nome Zadok. E Deus vai dizer antes, aqueles levitas que me abandonaram, eles vão exercer algum serviço no templo, mas sabe quem vai servir a mim, na minha mesa, quem vai estar do meu lado, quem eu quero comigo? Os filhos de Zadok. Quantas gerações Deus vai abençoar a sua família? O que você espera de sua família, jovenzinho, jovenzinha que não tem ainda ninguém? Ou você que está casado agora? O que você quer, onde você quer para sua família estar daqui 20, 30, 50 anos? Esta congregação e as congregações aqui representadas como igrejas, como família de Deus, qual é o plano, qual é a visão de vocês, onde vocês querem estar daqui 50 anos? Sabe do que vai depender hoje? De você. Não se desvie dos oráculos de Jesus Cristo, da doutrina de Cristo.
Se arrependa hoje se você está fora. Se você está aqui e ainda não está dentro, se arrependa hoje e venha para dentro. Se torne concidadão dos céus. Pegue o seu passaporte de graça. Você não merece. Mas Deus está te dizendo, eu dou porque eu te amo. Você pode dizer, eu não quero. Seja honesto. Mas você não pode dizer, eu não posso. Você, meu irmão, minha irmã que está aqui, alguns até com razão, intrigado, brigado com o irmão, com razão. Outros é mimimi. Ai, 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 ui, ui, ui. Eu não gosto de amarelo, ele gosta de azul. Bom, isso para mim, os do azul não é comigo. Coisa de time de futebol, sabe? Coisa de político. Vergonha. A igreja não é política, meu irmão. A igreja é apolítica. A igreja é 100% Jesus Cristo. Nós não podemos nos envolver com essas coisas, porque agora a gente é concidadão dos... Amém? Glória a Deus. Jesus veio numa época que havia escravidão. O que Jesus falou sobre escravidão? Ele fundou o movimento para a libertação dos escravos? Deus sabe de tudo. Deus não é besta, não é bobo. Nós somos cidadãos, mas dos céus. Cuidado como você lida na igreja do Pai. Então você que já é irmão em Cristo, a mensagem também é para você, porque onde você quer estar daqui 50 anos? Onde você quer que sua congregação, que a congregação que você frequenta, não é sua, esteja? Vai depender de você e como você conduz a sua família. O cativeiro da Babilônia aconteceu 586 a.C. Zadok foi sacerdote 1023 a.C., que o tempo conta para trás. A construção do templo começou em 515 depois de Cristo. Cerca de 71 anos depois que eles foram para a Babilônia, a profecia era 70 anos, eles começaram a voltar. Mas na hora, 1023 anos depois. Para Deus, um dia é como 1000 anos. Lá nos céus, a palavra de Deus diz em Apocalipse, que há um livro especial. É uma figura para a gente entender. No dia do julgamento final, todo mundo vai passar diante de Deus, menos um grupo de pessoas, os filhos de Deus. Porque o julgamento do dia final, do dia do juízo, não é para os salvos, não é. A palavra diz que nós estaremos do lado de cá, nós não estaremos na frente do trono. Em Apocalipse, quem está na frente do trono são os que vão ser julgados, condenados, sentenciados. Os filhos de Deus, os que têm o passaporte, eles estão ao lado de Cristo, do lado de cá do trono. E a vida deles também será usada como prova para julgamento até de anjos, a Bíblia diz. A sua vida. O ralo que você está passando agora, a dificuldade, a luta para fazer a vontade de Deus na sua vida, tem muito valor diante de Deus e diante dos anjos. E vai envergonhar muitos anjos e demônios e o próprio Satanás, porque nós em carne, sem ver Deus, sem conhecer o céu, acreditamos em Jesus. Isso tem muito peso, muito peso. Eles estavam lá no céu, conheciam Deus e decidiram sair do céu. A gente está em desvantagem em relação aos anjos, mas a gente crê nos céus, em Deus. Por isso somos concidadãos. Então lá, a Bíblia diz, nessa cena do julgamento, haverá livros, no plural. E aí diz que as obras de todas as pessoas que vão ser condenadas estão escritas nestes livros. E lá estão as obras de pessoas grandes, Hitler, né? Dom Pedro I, Hebe Camargo aqui para o Brasil, vai estar todo mundo lá, Silvio Santos, vai estar lá. Livros, todo mundo.
Agora, haverá também um outro livro, um só, chamado Livro da Vida. Aí o texto diz que quem estiver com o nome escrito no livro da vida, estes são os que estão já aqui. Porque Jesus já veio, na mesma, já pegou, é a igreja, está lá. Junto com cidadãos dos céus. E aí, então, todos que estão escritos nos livros com as suas obras serão julgados. Todos. Eu até peço perdão aqui, porque eu, num tom de brincar um pouco, falei do nome de algumas pessoas, né? Eu não sei quem é que está escrito lá, não. Eu só sei que eu peço a Deus e procuro fazer para que o meu e das pessoas que eu mais amo, em primeiro lugar, estejam nesse outro livro que é o da vida. Eu não sei quem vai estar lá. Entendeu? Deus não vai esquecer o nome de ninguém. Ele toma o nome de toda a família. Ele não vai esquecer de nenhum. Onde você quer que seu nome esteja? Em qual livro? Neste, o da vida, ou nos livros? Quem vai decidir isso não é Deus. Ele deu a você o poder de decidir onde esse nome vai ser escrito. E esse poder que Ele te deu chama-se Jesus Cristo. Se você se apoderar de Jesus Cristo em sua vida, que é deixar que Ele seja o seu rei, e você seja o reino dele, é garantido por Ele, porque Ele é fiel, que o seu nome está lá. E só você pode apagar o seu nome de lá. Aquele nome, o seu, o meu, que estava escrito nesses livros, também pode ser apagado. Quando uma pessoa é batizada, o que é que Deus faz com todos os pecados dela? Ele apaga, mas não é com borracha de lápis, não. É mais sofisticado. Eu vou usar o exemplo. Ele aperta um botãozinho e deleta. Não tem como recuperar mais, acabou. Então Satanás não tem mais como ler os seus pecados para acusar, porque não existe. Deus tirou de lá. E ele não tem acesso ao livro da vida. Então, se você quer ter, para fecharmos agora, o seu nome escrito no livro da vida, e você está aqui e tem dúvida, ainda não tem, esse é o momento. Amanhã, mais tarde, não há garantias. Agora é o momento, Pedro diz isso, hoje é o dia oportuno, você está sendo convidado, não por mim, não foi eu que escrevi nada do que eu falei aqui, é o Senhor, na palavra dele, a ter o seu nome tomado por Deus, mas não para colocar nesse livro, mas para colocar no livro da vida. E você pode decidir isso hoje. Se você, meu irmão, se você é pai, tio, filho, se você é um ser que está em uma família, seja você a pessoa que vai garantir que a sua família tenha o nome também escrito no livro da vida, fazendo você a sua parte de seguir a Jesus Cristo. Seja você. Me permita o seguinte, não me falem mal de mim depois, mas me permita mais 2 minutinhos aqui. Olhe, às vezes, quando eu paro para pensar mais profundamente nisso, olhando a igreja, o compromisso dos irmãos com a palavra, com a fé, por exemplo, a frequência aos cultos na Bíblia, em Hebreus, é mandamento do Senhor, não é opção. É claro que há exceções, né? Está doente, está viajando, a gente sabe. Mas o que eu vou falar agora, todo mundo aqui já sabe. Às vezes, o nosso trabalho secular, carteira assinada, a gente tem mais compromisso com aquilo do que com a palavra de Deus. E coloca em primeiro lugar. Eu já vi muito, e vou ver ainda, irmãos falando, eu não fui no culto porque eu estava meio mal. Aí eu, em amor, às vezes, pergunto, e na segunda-feira?
Você foi trabalhar? Fui. Eu não fui ao culto porque eu estava resfriado. Eu não fui ao culto porque eu recebi uma visita. Quantas vezes nós faltamos ao trabalho, porque o interesse nosso é o nosso salário no final do mês, nós faltamos dando essas desculpas. Agora, os pais bons que amam os seus filhos e a sua família, eles fazem das tripas corações, 2, 3 trabalhos, eles querem que os filhos tenham mais do que eles tiveram, não é verdade? Estudem mais do que eles estudaram, que eles sejam melhores do que eles são, e eles vão se esforçar para isso. Os bons pais fazem isso para os seus filhos. E isso é um perigo, porque pode ser nada mais do que o puro materialismo acontecendo dentro da sua casa. Como assim, Alex? Eu vou dar um exemplo. Eu já fiz isso com meus filhos. Você precisa estudar mais, você tirou nota vermelha, você quer ser um burro, você quer ser um Zé Ninguém na vida, você precisa estudar. Olha só. O que é que eu estou dizendo para o meu filho? Que ele só vai ser alguém se ele estudar. E alguém significa ter uma boa profissão, para ganhar um bom salário, para comprar bastante coisas, porque todo mundo vai olhar você como uma pessoa de sucesso. Materialismo. Agora, e se esse filho sofrer um acidente, perder massa cefálica e ficar bobão? Sabe como é que o mundo chama as pessoas com deficiência hoje? Especiais. Às vezes é melhor a visão deles do que a nossa, para isso. Porque ele não vai deixar de ser meu filho, porque não pode mais fazer a faculdade e nem ser um profissional. Não vai. Vai ser o meu filho. Meu filho é meu filho, porque ele é meu filho. Isso basta. E eu já tive que me baixar ao olhar do meu filho e dizer: filho, me perdoa porque eu fiz isso, 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 falei isso, 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 e eu não vou falar mais. Eu te amo, viu, filho? Vem cá. Graças a Deus, eles me abraçaram e me perdoaram. Eu tenho um filho bipolar. Ele já passou por 14 internações psiquiátricas. A última agora tem uma semana mais ou menos que ele saiu de 1 mês de internação. Você acha que eu vou dizer para o meu filho o quê? Que ele sai de casa? Olhe, o que nós estamos falando aqui são pérolas preciosas da palavra do Senhor para as nossas vidas. A maior e melhor coisa que você pode fazer por sua família, a maior demonstração de amor que você pode ter na sua vida, para a sua esposa, seu marido, para os seus filhos, é você fazer de tudo para ele ir para o céu. Eu sou advogado, especialista em previdência, eu sou capelão, eu fiz curso na Unicamp de extensão de projetos, eu sou psicanalista, formado, conselheiro, sou ministro na Igreja do Senhor, faço parte da diretoria do acampamento do Monte Oliveira. Eu poderia fazer uma lista aqui e tudo mais. O que disso daqui vai me levar para o céu? Pode falar. Nada. Nada. Nós não estamos falando da sua capacidade, nós não estamos falando da sua escolaridade, nós não estamos falando da sua vida financeira, nós estamos falando do seu caráter, nós estamos falando do que está dentro de você, que chama-se a minha imagem e semelhança, que foi o que Deus nos fez. E se você não estiver entendendo, porque eu estou aqui me arriscando, passando do tempo, se você não estiver entendendo o que está sendo proposto para você hoje, você vai perder a bênção. Pode não ter nunca mais. Então, talvez outro irmão ore. Eu vou encerrar agora com a oração. E se você, que é irmão em Cristo, captou aí, e tem coisas que você precisa mudar na sua vida, esse é o momento de você colocar na mão de Deus e se comprometer com Ele. Faça a sua parte. E veja o poder de Deus agir na sua vida. Ele restaura casamentos. Ele restaura o amor.
Ele pode tudo. Se você está aqui e não é um discípulo de Cristo, e você também entendeu muito bem a mensagem e tem coragem para admitir isso, então hoje é o dia, agora é o momento que você pode vir aqui na frente e a gente vai conversar. E aí você entrega a sua vida a Jesus Cristo. Não é a igreja, não é a mim, é a Ele. Porque aqui nós somos cristãos, discípulos. Nós não temos uma doutrina própria da igreja aqui. Nós não somos uma denominação, uma seita. Nós somos discípulos de Cristo e a palavra de Deus, especificamente o Novo Testamento, é que rege a nossa vida e Jesus é o nosso Senhor e ponto. Então você está convidado a isso. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Pai soberano, eterno, poderoso, bendito, glorioso, imarcessível, excelso, tremendo, rico, belo, criativo, cheio de glória, de luz. O Senhor é um Deus tremendo e poderoso. Mas o Senhor colocou dentro de nós o Teu Espírito. O Senhor nos aceitou, nos chamou, nos restaurou, nos fez morrer e nascer de novo no reino. Nesse momento, Pai, mentes e corações estão pensando no que foi dito aqui. O Senhor conhece cada um intimamente, embora estejamos aqui coletivamente. O Senhor está vendo cada um aqui, homem e mulher. O Senhor sabe as mazelas, os erros, os pecados, os desejos de todos nós. Não dá para esconder do Senhor. Mas ainda assim o Senhor nos ama. Ainda assim o Senhor quer estar conosco, e isso nos constrange, porque não merecemos. Então, Pai, visita cada pessoa aqui, porque eu não tenho esse poder, o Senhor tem. E dá a coragem necessária para cada um aqui admitir os seus erros, pecados, o que precisa melhorar, e lançar isso por fé nas mãos do Senhor. Tem pessoas aqui que provavelmente não são discípulos, eu não sei quem são, não tomaram a decisão ainda, mas podem estar com o coração ardendo agora. E que o Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, convença, enquanto há tempo, esses corações duvidosos a tomar a decisão mais importante da sua vida, que é entregar a sua vida ao nosso Senhor Jesus Cristo e também se tornar um Teu filho. Que isso aconteça agora. Para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus, entregamos ao Senhor esta adoração. Amém, Senhor Deus. Amém. Tem algum cântico ou não? Alguém quer um cântico? Durante o cântico eu vou ficar ali. Se você quiser chegar aqui para conversar comigo, eu estarei aqui, converso e apresento você para os irmãos. Tudo bem? A igreja aqui tem um presbitério. Se você é irmão e precisa e quer que alguém ore por você, eu tomo a liberdade de que os presbíteros, de que os irmãos possam também estar aqui para orar por essas pessoas. Enquanto